Na casa da vovó, o ar era pesado. Meus velhos brinquedos, um Pikachu e um Labubu, estavam diferentes. O Pikachu tinha olhos vazios e um sorriso costurado. O Labubu, garras afiadas e um olhar faminto. Eu cuidei bem deles para você, sussurrou a vovó com um brilho estranho nos olhos. Naquela noite, sob o olhar atento da vovó, eu vi o Labubu se mover. Ele não era mais um brinquedo. Era o guardião de um pesadelo. E a vovó era a mestra. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. A luz fraca da tela era o único brilho no quarto de Léo, iluminando seu pijama do Pikachu, enquanto ele jogava Pokémon. De repente a tela piscou e morreu, mergulhando o quarto em escuridão e revelando sombras que dançavam nas paredes. Então, dos cantos mais escuros, um Gengar emergiu lentamente, seu sorriso sinistro se alargando. O terror no rosto de Léo refletiu nos olhos vermelhos e brilhantes do Pokémon. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Você já ouviu falar na loira do banheiro? Aquela lenda que assombra os corredores das escolas. Dizem que se você der a descarga 3 vezes, chutar o vaso e falar seu nome no espelho, ela aparece. Mas de onde veio essa história? A versão mais famosa fala de uma garota que matava a aula, no banheiro, e teve um fim trágico. Outros dizem que ela foi vítima de um crime brutal. Verdade ou não? A imagem de uma figura pálida com algodão no nariz assusta gerações. E você teria coragem de testar? Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Não ignore se o seu gato começar a seguir algo invisível pela casa. O meu começou às 3 da manhã. Andava devagar, olhando para o alto, como se alguém estivesse passando pelo corredor. Ele parou na parede da sala e arqueou as costas. Eu lembrei da regra, não dormir naquele cômodo. Quando me virei, ouvi algo se mover. Só quando eu quase olhei para onde ele encarava. Mais tarde, o gato seguiu até a porta do quarto trancada e começou a ronronar. Não era carinho, era um aviso. De manhã, ele deixou um rato vivo na minha cama. Hoje eu sei. Não era para ele me alimentar. Era para me ensinar a sobreviver. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Dizem que ela foi mantida selada em concreto por padres. Mas o selo quebrou. Agora, se você ouvir o som, não olhe. Não responda e nunca abra a porta. Essa é uma lenda urbana narrada no formato documental, inspirada em relatos reais e histórias que atravessam gerações. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Ninguém percebeu quando o Labubu parou de piscar. Na mesma noite, o cachorro da casa começou a rosnar para o canto do quarto, mesmo vazio. Às 3h17 da manhã, a câmera gravou algo impossível. O Labubu sorriu sozinho. E o cachorro sorriu de volta. Os dois viraram a cabeça ao mesmo tempo. Os olhos ficaram pretos. E o rabo do cachorro batia, como se estivesse feliz com a presença. O vídeo termina quando uma voz infantil sussurra: "Agora somos dois." Nunca mais encontraram o cachorro. Mas o Labubu continua na estante olhando para quem dorme. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. No norte do Brasil, dizem que o lobisomem não nasce de maldição. Ele é escolhido. A lenda conta que o 7º filho homem de uma família, se não for batizado até os 7 anos, passa a ouvir um chamado nas noites de lua cheia. Não é uivo, é um assobio baixo vindo da mata. Quando ele segue o som, o corpo não se transforma de uma vez. Primeiro os dentes doem, depois a coluna estala, e por último, a sombra no chão muda antes do corpo. O lobisomem do norte não ataca quem corre. Ele caça quem finge não ouvir.
E se você escutar um assobio na floresta, não responda, porque segundo os mais velhos, ele só chama quem já foi marcado. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Chamavam ele de menino pateta da mandíbula larga, porque ele sorria demais, porque a boca dele abria além do normal. O que ninguém contava é que ele passava o recreio inteiro parado no banheiro, encarando o espelho. Não brincava, não falava, só treinava o sorriso. Até o dia em que um aluno entrou e viu o menino parado, de costas, mas o reflexo estava de frente, sorrindo antes dele. No dia seguinte, o menino sumiu. Disseram transferência. Mas até hoje, quando o banheiro fica vazio, o espelho mostra um sorriso treinando. A mandíbula cada vez mais larga. Ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Você já sentiu que o seu reflexo demorou 1 segundo a mais para te acompanhar? Isso não é cansaço e não é imaginação. Existe algo chamado atraso de vidro. Quando acontece, o espelho não está mais copiando você. Ele está observando. Se isso acontecer, não se mexa, não pisque e nunca feche os olhos com o espelho embaçado. Algumas pessoas dizem que dá para voltar. Outras nunca mais apareceram do mesmo lado. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. A lenda escolar diz que o Guaraná nasceu do olho de um menino, mas a verdade é mais sombria. No Alto Amazonas, acreditava-se que um olho não fechado continua vendo após a morte. O espírito observa e acusa. Um menino foi morto e seu crime precisava ser esquecido. Então arrancaram-lhe um olho e o plantaram na terra. Não como homenagem, mas como prisão. O fruto que nasceu foi dado a todos, diluindo a culpa. Mas o primeiro fruto, o olho original, nunca foi colhido. Ele permanece na floresta, observando. Quem o encontra não morre, apenas deixa de ser uma pessoa. Porque o Guaraná não alimenta, ele coleciona. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Não acerte o seu relógio se ele parar a 03:47. Quando um relógio para sempre no mesmo minuto durante a madrugada, isso não significa que ele esteja quebrado. Significa que algo está marcando presença. Regra C. O relógio da cozinha parar às 03:47. Nunca tente acertar o horário. Ele para porque precisa parar. Se ouvir batidas vindas da parede, conte até 33, não erre a contagem. Às 03:47 da madrugada, não vá até a cozinha. Não importa o que você escute. A porta do quarto deve estar trancada. Se o relógio voltar a funcionar sozinho, verifique o chão da cozinha. Se houver pegadas, elas não são suas. E se elas levarem até a geladeira, não abra. Ele ainda está lá dentro, esperando. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. O meu neto visitou-me na minha casa escura e empoeirada e eu dei-lhe um boneco hipnovelho. Durante a noite, ele viu sombras e ouviu-me a cantarolar numa cadeira de balanço. Acordou com o hipno sobre ele, a balançar o seu pêndulo, enquanto eu sorria do canto. A escuridão tomou conta, ao som do pêndulo. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Desde pequeno, Lucas tinha um hiperfoco absoluto. Ônibus. Ele sabia o número das linhas, reconhecia motores pelo som e registrava tudo com o celular. Cada freio chiando, cada farol acendendo. Fotografar ônibus era a forma que ele tinha de entender o mundo. Um dia, alguém percebeu sua dedicação e o deixou entrar numa garagem de ônibus. Pela primeira vez, ele tocou a lataria fria. Sentou no banco do motorista, sentiu o cheiro de óleo e metal parado. Para Lucas, aquilo não era um passeio, era um sonho. Mas o sonho durou pouco. Dias depois, ele voltou e foi tratado como intruso. Riram dele, mandaram sair, disseram que ele já tinha visto demais. O lugar que antes o acolheu virou um muro fechado. Algo quebrou. Lucas começou a falar com ônibus vazios. Dizia que eles estavam presos, abandonados, esquecidos como ele. O hiperfoco virou obsessão. A obsessão virou raiva. Na noite em que a cidade acordou com fumaça no céu, ninguém viu um menino correndo. Só ônibus queimando um por um.
Não por ódio às pessoas, mas como um grito distorcido contra um mundo que mostrou tudo. E depois tirou. E assim nasceu o vilão que ninguém percebeu, quando ainda era só um garoto pedindo para ser entendido. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Não se mexa se gato sentar no seu peito às 3 da manhã olhando fixo. Se acordar com gato no peito às 3 e sem piscar, ele está contando. Não mude respiração. Gato sentado no peito às 3 te protege. Gato no peito às 3 da manhã olhando seu rosto não é normal. Se gato sentar no peito às 3 e conte piscadas dele. Gato pisca 9 vezes no peito, você está seguro. 7 vezes algo entrou, 3 vezes está no quarto. Gato no seu peito às 3 está contando. Se gato miar uma vez e sair do peito às 3, você sobreviveu. Gato no peito com peso aumentando às 3 aéreos significa algo em cima, protegendo você. Se acordar com arranhões no peito, mas gato dormindo, ele lutou por você. Gato sentado no peito às 3 da manhã é proteção. Seu gato já sentou no seu peito de madrugada olhando fixo. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. A sua casa nunca foi um lugar seguro e você nunca está realmente sozinho nela. Se você está sozinho em casa, mas sente como se alguém estivesse te observando, não ignore essa sensação de ser observado. A coisa já sabe que você percebeu e agora precisa seguir as regras de sobrevivência. Estava sozinho em casa quando senti que alguém estava me observando. Tranquei todas as portas e ouvi arranhões aumentando. A coisa já sabia que eu estava lá. Apaguei as luzes, exceto uma do cômodo central. Ouvi alguém me chamando de outro cômodo com uma voz igualzinha à minha. A coisa já tinha entrado. Não olhei debaixo da cama nem para os cantos escuros. Comecei a ouvir passos no corredor. Os passos pararam na porta do meu quarto e ouvi respiração pesada do outro lado. Prendi minha respiração. A maçaneta girou devagar e alguém sussurrou: "Você tá aí?" Quem estava do outro lado já sabia a resposta. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Não dê nomes humanos aos seus pets. Batizar um animal como se fosse pessoa cria uma ponte de identificação que atrai anomalias para dentro de casa. Quando a identidade é roubada, o seu protetor se torna uma casca vazia vigiando você. Alerta de segurança doméstica. Nomes carregam vibrações que o reino animal não suporta. Se você ouvir o nome do seu pet sendo chamado do lado de fora, enquanto ele dorme ao seu lado, não responda. A entidade já possui o nome. Agora ela só precisa da sua voz para ter permissão de entrar. Siga as instruções ou perca a identidade do seu animal para sempre. Qual é o nome do seu pet? Deixe nos comentários para que a proteção dele continue sobre você e sua casa. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Meu cachorro começou a latir às 3 da manhã. Olhei pela janela e vi alguém parado lá fora que parecia familiar. Mas não era. Ouvi sussurros chamando meu nome tentando me fazer sair de casa. Cobri todos os espelhos porque vi meu reflexo sorrindo sozinho. Segurei meu cachorro quando ele arranhou a porta querendo sair. O que estava lá fora estava copiando os sons dele. Olhei para o relógio de novo e ainda marcava 3 da manhã. Chequei 2 vezes e o horário não mudou. Percebi que não estava mais na minha casa. Estava na casa deles. E agora que eles sabem que eu vi, nunca mais vão embora. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Se alguém te ligar de madrugada, fazendo perguntas pessoais, não responda. Ele só está testando o quanto você sabe sobre si mesmo. Atende o telefone às 2h47. Uma voz calma perguntou se eu gostava de filmes de terror. Rita, achei que era trote. Ele riu de volta exatamente no mesmo ritmo que eu. Disse que adorava jogos psicológicos. Perguntou qual seria meu erro se isso fosse um filme. Respondi: atender o telefone. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Então disse: não, seu erro foi achar que eu quero te matar. A ligação caiu. Meu celular vibrou com uma notificação de câmera ativa. A tela mostrou minha sala. Depois, a cozinha. Depois, o reflexo do telefone na minha mão. O celular tocou de novo. A voz sussurrou: agora vamos para o último ato. Você atende ou corre? O telefone parou de tocar.
mas alguém bateu a porta, imitando o som do toque. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Você não está sozinho na paralisia do sono. Se você acordar de madrugada e não conseguir mexer nenhuma parte do corpo, não entra em pânico. Você entrou em paralisia do sono e precisa seguir as regras de sobrevivência agora. Relato paranormal, a presença na cama. Acordei em paralisia do sono e não conseguia mexer nada. Não forcei o corpo porque o desespero atrai o que já estava no quarto comigo. Não olhei fixo para a porta nem para o pé da cama porque ela usa esses pontos para chegar mais perto. Ouvi passos e respiração próxima, mas não reagi. A paralisia do sono distorce sons e cria outros. De repente, senti o colchão afundar do meu lado, como se alguém acabasse de se deitar. Mantive os olhos parados sem virar a cabeça. Ela estava bem ao meu lado esperando eu olhar. Depois dessa noite, a paralisia do sono começou a acontecer toda semana. Agora eu não durmo mais sozinho. Você já teve paralisia do sono e sentiu uma presença. No quarto, conte sua experiência nos comentários para alertar a comunidade. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. O que te chamou da cozinha não é sua mãe? Se você acordar de madrugada e ouvir seu nome sendo chamado, preste atenção na frequência e no tom. Se a voz se tornar repetitiva e sem variação, a anomalia já está tentando validar sua posição. Relato paranormal, a voz na cozinha. Ouvi minha mãe me chamando da cozinha às 3. Segui o protocolo. Ignorei a voz que não mudava de tom. O pânico real começou quando sussurro mudou de lugar e veio debaixo da minha cama. O que estava na cozinha agora está esperando você se mexer. Siga as instruções de sobrevivência ou torne-se parte do arquivo recuperado. Você já ouviu alguém te chamando pelo nome quando estava sozinho em casa? Conte seu relato nos comentários para alertar a comunidade. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Fiz o ritual sozinho à meia-noite do meu aniversário. Apaguei todas as luzes, coloquei uma vela na mesa e sussurrei 3 vezes. Quem tá comemorando comigo? Cantei parabéns bem devagar olhando fixo para a chama. A vela ficou completamente imóvel o tempo todo. Fiz um pedido e fui dormir. Ouvi palmas baixinhas vindo de algum lugar do quarto, mas não agradeci. Acordei com outra vela acesa do lado da minha cama. Meu pedido foi realizado. Mas agora sei que aquele que me observa desde o nascimento nunca mais vai embora. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Não pegue a bola que seu cachorro trouxer à meia-noite. Se o seu cachorro trouxer a bola favorita dele para você exatamente à meia-noite, não pegue ainda. Isso não é hora de brincar. Olhe para a boca do cachorro se a bola cair no chão sem fazer nenhum barulho. Se não tiver baba nenhuma na boca do cachorro quando ele trouxer a bola à meia-noite, ele não trouxe a bola. E outra coisa trouxe. Se o cachorro começar a abanar o rabo devagar com olhos fixos em você, depois de trazer a bola, não se mexa. Isso não é animação dele. É um aviso que tem algo atrás de você que também quer brincar. Se você jogar a bola à meia-noite e ela nunca bater no chão, apague todas as luzes porque algo pegou ela no ar. Se você ouvir um latido alto, mas a boca do seu cachorro estiver fechada, saia de casa imediatamente e não olhe para trás até o sol nascer. O verdadeiro cachorro só vai estar te esperando com a bola de manhã. E se você ficar, vai descobrir o que estava latindo no lugar dele. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Se a floresta ficar silenciosa demais, não é paz. É porque eles já decidiram quem não vai sair. Entramos na trilha ao anoitecer, rindo, gravando stories. Foi quando os sons pararam. Nenhum inseto, nenhum vento. Os galhos começaram a estalar, mas não havia passos. A lanterna iluminou marcas nas árvores. Símbolos feitos com unhas. Meu amigo correu, erro fatal. Da mata surgiram figuras tortas, com olhos refletindo a luz, sorrindo como quem já conhece o final. Descobri tarde demais. Naquela floresta, o pânico é o cheiro que eles seguem. E quanto mais você tenta fugir, mais rápido eles aprendem como você corre. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido.
Era só uma brincadeira de esconde-esconde no fim da tarde. Quando o sol se pôs, perceberam que uma criança não respondeu à chamada. Procuraram em todos os lugares, quintal, árvores, atrás do galpão. Nada. Ao amanhecer, alguém gritou. Ela estava atrás do mesmo muro baixo, onde todos já tinham olhado. Parada limpa, sem marcas de poeira. A criança só disse uma coisa antes de desmaiar. Eles pediram para eu ficar quieta, porque ainda não era a minha vez de voltar. Desde então, ninguém brinca depois do pôr do sol. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Minha avó dizia que o gato só entrava no quarto dela depois que todos dormiam. Eu achava normal. Até ouvir alguém conversando com ele de madrugada. Na última noite, a porta estava entreaberta. O gato estava sentado na cama. E a voz da minha avó vinha do chão sussurrando. Não deixa eles verem que eu troquei de lugar com você. Quando acendi a luz, minha avó estava de quatro, com olhos que brilhavam no escuro. O gato sorriu e miou com a voz dela. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Se o seu avô falecido aparecer sentado na beira da sua cama, não responda. Minha avó sempre avisou. Nunca converse com seu avô depois da meia-noite. Achei que era loucura. Até a noite em que ouvi a cadeira rangendo no meu quarto. Abri os olhos devagar. Ele estava lá. O mesmo terno do velório. O mesmo cheiro de fumo frio. Você cresceu, ele sussurrou. Tentei responder, mas lembrei do aviso. Se ele falar primeiro, você já está atrasado. Quando pisquei, ele sorriu e percebi o erro. Meu avô foi enterrado sem língua. Desde aquela noite, alguém se senta na minha cama às 3h17 e aprende a falar com a minha voz. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido. Eles entraram em um vilarejo abandonado achando que o perigo tinha acabado há décadas. O erro foi descobrir os rituais, porque quem aprende nunca mais sai. O vilarejo não aparecia em mapas atualizados. Casas vazias, portas abertas, comida apodrecida nas mesas, como se todos tivessem fugido ao mesmo tempo. No centro, uma igreja queimada escondia símbolos entalhados no chão. Círculos, ossos e nomes repetidos centenas de vezes. O mesmo nome, a bruxa. Nos porões das casas, eles encontraram cadernos descrevendo rituais de proteção e de aprisionamento. O vilarejo não foi abandonado para fugir dela. Foi abandonado para mantê-la presa ali. Quando o último símbolo foi apagado por curiosidade, o vento parou. As casas se fecharam sozinhas. E então eles entenderam. O ritual final precisava de novos moradores. Desde aquela noite, o vilarejo não está mais vazio. Só ninguém nunca saiu para contar. Se você tá vendo isso, ainda tá seguro. Mas antes que a escuridão chegue, se inscreve, deixa o like, comenta algo assustador e compartilha. Só assim você fica protegido.